processo, do projeto, é um título interessante, porque na verdade ele norteia toda a linha conceitual do projeto, né? Linha viva. O projeto Linha Viva, a escola tem alguns projetos que é para a gente desenvolver a questão motora, a questão visomotora, espacial, sensitiva, de percepção, de organização de corpo, de se colocar em determinados locais de equilíbrio que são necessários para todo o desenvolvimento da inteligência. E quando nós trabalhamos com isso na educação infantil, é na possibilidade de ajudar no processo de alfabetização. Esse projeto que nossa professora de arte desenvolveu o ano passado, ele teve como base, na verdade, as esculturas lúdicas de Elijah Clark. Ela possibilitou às crianças vivenciarem uma arte viva mesmo, construindo e vivenciando vários espaços de artes, que envolviam esses espaços, na verdade, o lúdico, envolvia a cognição, a emoção e principalmente trabalhar o corpo, né? Porque trabalhando o corpo e a mente nessa primeira infância é de suma importância para a criança, na verdade, desenvolver essa cognição. E essa vivência dela nessa arte viva, elas compreenderam, elas tiveram na verdade, assim, o sentimento, entender o sentimento dessa autora. Ao longo dos 9 anos de trabalho na escola, na grande maioria das vezes, a proposta de um artista vem da coordenação. E o trabalho do professor é adequar aquela proposta ao objetivo e ao andamento do cotidiano das aulas. Curiosamente, a proposta do nome de Elijah Clark surgiu em 2014, quando eu mesma, folheando alguns livros de arte, me deparei com a ilustração de uma das esculturas da série Bicho Vivo. Em 2014 não deu para acontecer, porque se tinha um outro interesse no trabalho mais interdisciplinar entre música e artes, recreação e inglês. Quando entrou o ano de 2015, a gente começou a pensar sobre isso de outra forma e assim deslanchou o processo. Em 2015, o título do projeto é um título interessante, porque na verdade ele norteia toda a linha conceitual do projeto, né? Linha viva. Ele promove uma nova visão do conceito de arte na relação entre o sujeito e o objeto. O sujeito passa a ser partícipe dessa construção da obra. A linha como uma estrutura não mais bidimensional e estática, mas como uma estrutura dinâmica, portanto advém daí a ideia de movimento. E partindo desses princípios, pouco a pouco, o projeto foi ganhando um corpo, a partir, é claro, de uma mesma metodologia que a gente já vinha traçado há algum tempo, que é o método de tripé de Anna May. Dessa forma, o grande salto do projeto foi, a princípio, a gente imaginar que a criança tinha que participar de um conceito que antes era proposto na rodinha somente como uma brincadeira, um jogo, na maioria das vezes. A gente queria que esse conceito passasse pelo corpo da criança, como é a proposta da autora. E aí foram surgindo as portas vivas, que ao longo do projeto ganharam várias configurações. A chegada do menino à sala de aula já propunha o que é que ele ia trabalhar conceitualmente no meio dos outros e na prancha de arte. Uma outra questão que o projeto trouxe é também a possibilidade dos aspectos biográficos de Elijah Clark chegarem mais próximo da criança, né? Serem trabalhados de forma mais eficiente, eficaz, mais lúdica até.
E outra questão que também foi renovada com o projeto é a relação entre essa criança como, digamos assim, revisora dos conteúdos culturais da própria família. Daí a proposta de uma reunião interativa. As crianças começaram a levar para casa muitas informações sobre Lígia Clark. Então os pais paravam a gente de alguma forma para perguntar o que acontecia. E aí surgiu a ideia de uma reunião interativa, que foi a primeira que aconteceu ao longo desses 9 anos na escola. Então o projeto foi criando forma desse modo. Não são compilações exatas das obras de Lígia Clark, até porque essa não é a intenção. A grande intenção é que se faça surgir, desde a pré-escola, um sujeito capaz de um olhar estético, capaz de ver o mundo com outros olhos, com os olhos da arte. Essa é a grande intenção. Fazer com que a criança se veja sendo a própria arte, se confundindo com a própria arte. A nossa professora de artes trabalhou com o projeto de Lígia Clark e foi um projeto extremamente enriquecedor para o Grupo 2, pois eles se envolveram de corpo e alma e, como todos sabem, trabalhar com o Grupo 2 é algo que tem que ser realmente vivenciado no concreto. E eles trabalharam de uma forma assim, muito boa. A Proclara também. Eles fizeram uma atividade com a Proclara de um elástico em que eles tinham que passar por dentro desse elástico para chegar dentro da sala. Então, antes da sala, tinha um caminho que era todo de elástico e eles tinham que passar por dentro desse elástico para chegar à sala. Então, eles adoraram. Uma outra atividade também com o projeto de Lígia Clark que a Proclara fez foi a atividade das tampinhas. Eles trouxeram tampinhas de casa, a gente fez uma seleção na sala, uma bacia imensa e junto com a Proclara a gente foi montando essas tampinhas. Uma cor verde, uma cor vermelha, uma cor amarela, eles foram identificando as cores. E aí a gente foi montando essa linha que se transformou em uma cobra gigante. E que eles adoraram essa cobra, porque eles brincaram, eles se enrolaram e entenderam um pouquinho mais a forma como a artista Lígia Clark trabalha, né? E trabalhar com Lígia Clark é excelente. Então... Foi uma escolha muito feliz quando escolheram Lígia Clark para fazer o trabalho de projeto de arte na escola. Porque o encantamento mexe muito com as crianças e Lígia Clark traz isso muito claro com a arte em movimento, né? Eu vi a alegria dos meninos ao chegar na sala de artes toda semana e quando tinha uma novidade voltada ao trabalho de Lígia Clark. Um deles foi o bichinho vivo. Era uma caixa viva, onde eles podiam movimentar essa caixa e transformar naquilo que eles desejassem, o bicho ou um objeto em si. E poder experimentar essas diversas formas dessa arte que se move, essa arte viva, foi outro momento bem interessante, onde tinha um desenho de Lígia Clark, feito em vários pedaços, várias faces de um cubo, e os meninos poderiam transformar essa postura dela nas emoções, né? Mais fechada, menos fechada, a cabeça virada para um lado, para o outro. Isso faz com que a criança perceba a identidade dela, a identidade do artista e que a gente tem sentimento. E a arte tem esse movimento de mostrar os sentimentos também. Na aula interativa com os especialistas do ano passado, da professora Clara, houve um momento em que os pais estiveram com os filhos participando desse momento. Nós fizemos uma oficina de origami e também nessa sala, na porta de entrada, havia uma linha viva. Essa linha viva era um emaranhado de linhas elásticas, né? A linha era de elástico, e as crianças entravam e saíam da sala através dessa porta, dessa linha viva. Então eles usavam muito a criatividade para entrar, eles passavam por baixo, às vezes passavam pelo meio da linha, outros momentos passavam por cima. Então, isso ajudou a desenvolver muito a criatividade deles para lidar com as situações de um momento não conseguir passar e arranjar uma outra solução para aquela situação que eles estavam se encontrando. Então, eles se divertiram muito. Alguns pais também se aventuraram nesse momento, alguns entraram, outros não, mas a maior parte do tempo foram as crianças mesmas que estavam lá desvendando essa situação e aproveitando a aula interativa. No ano passado a gente teve essa vivência com o projeto Lígia Clark
onde a gente pôde experimentar um pouco da obra dela. Um momento que as crianças, na verdade, elas tinham algumas caixas que tinham rostos, tipo como fossem roupas, né? E elas montavam a Lígia Clark como elas visualizavam, como elas sentiam, né? E depois também a gente fez um prato, a gente fez com os pratinhos descartáveis, a gente fez rosto, desenho do que seria a Lígia Clark na visão das crianças. E foi muito legal, porque cada uma tinha a sua visão, né? Cada um tinha a sua Lígia Clark. E eu acho que isso trouxe realmente uma vivência do projeto. E não só um aprendizado, uma vivência em todos os aspectos, né? De sentir, de experimentar, de vivenciar, de fazer a coisa realmente acontecer. Diante da grandeza da obra de Lígia Clark, que passava pela pintura e que chegava de forma brilhante às esculturas interativas e, por fim, às instalações, a gente tinha que ter um cuidado muito grande para debulhar quais seriam os conceitos trabalhados no projeto. Principalmente na educação infantil, porque os conceitos passam por todas as ordens, pela ordem motora, pela ordem social, pela ordem psicológica e pela própria ordem teórica, que ela aprende a partir dessas outras. E da repetição, da memória. Eu tinha que estar memorizando aquilo, colocando aquilo de várias formas. E aí eu elegi 3 conceitos básicos, que é o conceito de linha, que a própria Lígia tem como princípio, né? Ela reorganiza suas ideias a partir do conceito de linha. O conceito de movimento, que vem atrelado ao conceito de linha, e um conceito que para mim era um desafio trabalhar com as crianças, mas que eu acho que deu muito certo, né? Que é um novo conceito de arte. A arte não como alguma coisa que eu somente vejo, mas a arte como alguma coisa que eu faço, que eu sinto. Daí a grande produção do projeto em cima de ideias e de locomoções corporais.